Então hoje não, no Evangelho de domingo, né? São Paulo dizia uma coisa tão linda, né? Que é para a gente poder parar e pensar, né? Paulo fala algumas coisas, né? Que põe a gente para pensar. Ele fala: não apagueis o espírito. Estais sempre alegres, não apagueis o espírito. Não apagueis. Não ficais desanimados como quem é pagão, como quem não tem aonde se segurar. Independente da situação que você está vivendo, da dificuldade que você está vivendo, nós não estamos sozinhos, guardem isso, jamais. A única pessoa que não nos deixa é Ele. Estou lá na cama, sozinho, doente, qual que é a única pessoa que pode renovar as minhas forças? Qual é a única pessoa que pode me dar o ânimo? Qual é a única pessoa que pode me curar, se assim for da vontade dEle? É Ele, o Senhor. É o único que não nos desampara, o único. Mas para você ser testemunha disso para alguém, você tem que ter experimentado isso. Você tem que experimentar um Deus de verdade. Não é um Deus que está distante, mas ter a coragem de dizer para o outro, no meio daquela situação caótica, o povo está de cabelo em pé, você fala: não preocupa não, Deus está aqui. Deus está próximo. O Senhor está vendo. A gente, quando vai experimentando essas coisas de Deus, que a gente não tem medo de anunciar, não tem medo de falar o nome dEle, e que as pessoas te olham e falam: mas você não vai me criticar pelo fato de eu não crer? Quem sou eu para te criticar, ou te condenar, ou te julgar? A única coisa que eu sei é que Deus vai ter um jeito de te buscar. Sabe por quê? Porque Ele é terrível. E Ele é Deus. E Ele é Pai, e Ele conhece cada um dos filhos dEle. Ele conhece cada um, e Ele vai dar um jeito de atrair cada um. Sabe por quê? Nós somos preciosos demais para Ele. O nosso preço foi alto demais. E Ele não vai perder os filhos dEle. Ele vai buscar cada um. Então a gente não briga, fica brigando com ninguém. Dê testemunho. Como, Filó? Deus não te pede coisa grandiosa, não. Ele te pede que você viva a sua vida com retidão e bondade. Só Deus é bom. Mas Ele pode nos ajudar a fazer as coisas certas. Então me ajuda, Senhor, a ter a sua bondade com o meu irmão. Me ajuda a ter gesto verdadeiro de solidariedade, de fraternidade. Me ajuda a ter a vida reta, Senhor. Eu quero viver na justiça. Eu quero fazer as coisas de verdade. Quantas pessoas vocês conhecem simples, que vivem uma situação às vezes de penúria, situações difíceis, irradia uma tranquilidade, irradia uma serenidade, que você fala: só pode ser Deus nessa figura. E é Ele. E ela te permite ver naquela vida simples, ela é uma testemunha de que Deus é real. É assim. E as pessoas vão aprendendo a reconhecer isso. Isso é tão interessante. Eu estava rindo agora, meu marido saiu daqui, mas ele foi no dermatologista, enquanto eu estava no consultório, ele foi no dermatologista, e ela foi fazer algumas coisas de queimar, pintas, e alguma coisa que ela foi testar nele, ela falou: eu posso testar, porque vocês que rezam, tudo dá certo. Como é que o povo vai percebendo, porque ela não é das mais chegadas, né, ainda em Deus, mas como é que ela pode perceber que porque reza tudo pode dar certo? Porque temos um Pai. Saber que Ele vela, que Ele olha. Então, quando o Batista fala, né, São João Batista fala que no meio de vós está alguém que vós não conheceis. Meus queridos, quantos anos já passaram? E eu acho que hoje é a mesma história. No meio de nós está alguém que nós não conhecemos. É preciso querer cada vez mais conhecer Jesus. É preciso querer cada vez mais estudar. Olha quanta coisa já foi escrita sobre Ele, quantos livros estão escritos. Às vezes a gente acha que eu não preciso me aprofundar sobre Ele, não preciso estudar, eu não preciso ter intimidade, eu não preciso buscar o conhecimento daquele que rege a minha vida, que é o meu Senhor. É preciso cada vez mais querer conhecer Jesus. Então, quando eu fico pensando que hoje em dia, ontem eu falava com a minha manicure, falava com ela, chegou o tempo que hoje a gente não tem que buscar as pessoas para serem batizadas. Hoje a gente precisa evangelizar os batizados. Porque as pessoas, eu não gostaria que o cristão fosse, assim, acomodado, e se contentasse apenas com a missa, e se contentasse com a Eucaristia, se contentasse apenas em confessar 2 vezes por ano. Como disse uma pessoa uma vez lá no consultório, falando de confissão, e falou: não, filha, mas a igreja fala que pode confessar 1 vez por ano.
Eu falei, minha filha, eu nem vou te falar para confessar todo dia que os santos faziam, não, mas confesso pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês, não é possível. Por que eu tenho que contentar com o mínimo? Onde eu posso desfrutar da presença dele como ninguém? Por que eu tenho que contentar com nada? Então, no meio de nós está aquele que eu não conheço, que eu não experimento, que eu vivo longe dele, ou que eu quero sempre tomar o lugar dele. Quando você é testemunha, você é só testemunha, a luz é ele. Então a gente não pode apagar o Senhor, não posso fazer eclipse nele. Eu nem posso assumir o protagonismo, ele é o Senhor. A gente só sai e fala, é ele. É ele. É ele que manda, é ele que faz todas as coisas. Então, o quanto que a gente desconhece aquele que nos ama. E eu digo para vocês que o dia que a gente tomar consciência do amor que nós temos, nenhum de nós vai mendigar afeto. E como eu vejo pessoas mendigando sentimentos nas relações, suplicando ao outro, fica comigo, que bobagem. Ou te ama direito, ou passar bem.